aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para dar continuação ao nosso conteúdo referente aí à Europa, né? Paramos na Europa e seus aspectos físicos e tal, falamos um pouquinho sobre a hidrografia da região, né? Falamos dos rios, falamos aí dos tipos de mares que vão aí existir, abertos, interiores, fechados e tal, tá? Relembramos aí sobre as zonas térmicas do planeta, né? Tropical, temperada e polar. Vimos a distribuição climática no território europeu, a distribuição vegetacional. Vimos também que a vegetação ela vai ser o espelho do clima devido à questão aí da quantidade de precipitação que vai existir em uma região, tá certo? Falamos sobre as características das florestas temperadas, vegetação mediterrânea, pradarias, né, floresta boreal ou conífera, isso é muito característica de regiões frias. A tundra, vimos que ela é uma vegetação muito rasteirinha, tá, e que assim devido à grande quantidade de tempo, né, congelada, ela vai ter um tamanho assim bem reduzido em relação às outras vegetações, não é isso? Falamos sobre a vegetação de altitude e não deu tempo de falar sobre eles, os problemas ambientais que assolam aí a Europa, tá certo? Então vai ser uma série de fatores, né? Chuva ácida, desertificação, exploração de recursos pesqueiros, resíduos aí nucleares e devastação da vegetação nativa, tá? Então todos eles aí serão característicos de problemas ambientais que assolam o território europeu, tá? Professora, a chuva ácida, ela vai acontecer de que forma, tá? Tem um monte aqui de fórmulas que só a professora Cida poderia decifrar para vocês, né? Mas o que interessa não são exatamente as fórmulas químicas, e sim aí como a situação acontece. Então aqui, ó, a emissão de gases poluentes advindo aí das fábricas, né, das áreas de queima de carvão mineral, de lenha e tal, e também da queima de combustíveis fósseis, como o caso petróleo, né, já que a gasolina vai ser aí uma derivação, tudo isso daí vai produzir gases extremamente tóxicos, tá? E esses gases, eles irão, né? Claro que o gás, ele é leve, então ele vai subir e chegar na região onde as nuvens são formadas, tá certo? Que fica aí na fasezinha já quase que final da troposfera e tal. Então, quando o gás ele sobe, ele acaba se anexando, se misturando às moléculas de água que estão condensadas aqui, ó, na nuvenzinha, tá certo? Então, quando essa nuvem ela é aquecida por um vento quente, tá? O que acontece? Ela vai precipitar. Então, quando ela precipita, tá? A molécula de água acaba levando consigo a grande quantidade de gases tóxicos que estavam atreladas, condensadas na nuvem junto com a água, tá certo? Então, quando essa água ela cai em forma de precipitação, em forma de chuva, né? A precipitação em forma de chuva, o que acontece? Essa água acaba se tornando uma água ácida que vai corroer vegetais, carros, tetos de casas, vegetação, entre outros, tá? Então a chuva ácida ela vai ser provocada a partir daí, ela traz algumas consequências. Que consequências são essas? Né? A chuva ácida, quando vai se misturar aí com a água dos rios e tal, ela acaba intoxicando alguns seres, né? Os peixes aí são animais bem sensíveis e eles dependem, né, de um ambiente limpo e tal, então eles vão sofrer bastante com a questão da chuva ácida. A vegetação, olha, que vai ser toda aí deteriorada e tal, tá certo? Em consequência também desse tipo de chuva, a corrosão de alguns artefatos, arquiteturas, casas, telhados, e um outro fator que seria aí problemas respiratórios provocados por ela,
tá certo? Então a chuva ácida vai acontecer principalmente em regiões de muita urbanização, onde vai ter uma grande quantidade de gases poluentes emitidos naquela localidade. Bom, então a chuva ácida ela vai ser ocasionada justamente nesses locais onde há grande quantidade de emissão de gases aí poluentes e vão causar todas essas consequências, tá? Morte de animais, deteriorização aqui da vegetação, corrosão, né, de telhados, esculturas e tal, tá certo? E até mesmo problemas aí respiratórios, tá? Uma outra consequência, um outro problema ambiental ocasionado são as desertificações. Professora, a desertificação é algo natural? Em alguns ambientes sim, em outros é proporcionado pela ação do homem, tá? E vamos entender como seria esse fator, certo? De acordo com a teoria mais aceita, e eu trouxe uma questão para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre a desertificação, mais aceita, né, no meio científico, o efeito estufa vem contribuindo para a elevação. Professor, o que é o efeito estufa? Ele tem a ver com o fator desertificação. O fator desertificação tem a ver com o aumento da temperatura. Opa! Se eu falo em aumento de temperatura de determinado local, consequentemente eu estou falando de quê? De efeito estufa, tá certo? Seria a temperatura do nosso planeta, tá? Então, assim, o efeito estufa vem contribuindo para a elevação média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo, de fato, é um processo que é artificial, ocasionado aí pelo homem, provocado pelas ações humanas, ou seria aí um processo natural, que já ocorre de maneira bem natural e tal? Bom, basicamente seriam os dois, porque vejam aqui a charge, né? É difícil saber qual de nós está no habitat errado. Então a desertificação ocorre em regiões geladas e ela vai ocorrer em regiões também quentes, tá? É claro que o intuito da charge é trazer de maneira divertida uma crítica, tá certo? Por quê? Porque o camelo ele vai apresentar desertos quentes, já o pinguim vai apresentar desertos, porém desertos gelados, e vão existir esses dois tipos de desertos. Tanto é que o deserto ele vai ser proporcionado, a desertificação vai ser proporcionado aí devido à retirada da vegetação. Por quê, professora? Porque quando se retira a vegetação, o solo ele fica aqui, olha, descoberto. A gente chama de desnudo, tá? É como se tirasse a roupa, a proteção do solo. Então, quando o sol, né, a radiação solar ela incide nesse solo, o que acontece? Vai retirar dele toda a água que está disponível. Diferentemente de quando a radiação solar toca a copa das árvores, que vai retirar a água que vem da copa das árvores. Porém, quando não tem a árvore para retirar, né, para buscar água, o que é que o sol vai fazer? Ele vai retirar do solo, tá certo? Deixando a região bem quente, possivelmente improdutiva, fazendo com que essa região ela fique cada vez mais com elevadas temperaturas. E isso vai provocar o fator desertificação. Por quê? Porque vai ficando cada vez quente, né, e a aridez vai aparecendo de maneira bem mais acentuada, devido aí ao fator de retirada da vegetação, tá certo? Eu tiro a vegetação, deixo o solo desprotegido. Consequentemente, a função do sol é buscar retirar a água para fazer ali o processo do ciclo da água, de evaporação e tal, e levar até a região das nuvens. Porém,
quando, né, há uma intensa temperatura, não tem como proporcionar isso daí. O sol ele vai retirar a água de onde ele tocar, nesse caso do solo, tá certo? Deixando a região cada vez mais seca, mais quente. Consequentemente, tá certo, senhores, o efeito estufa, que seria responsável por manter o nosso planeta quentinho, ele vai acontecer de duas maneiras. Uma maneira natural, tá certo? Por quê? Porque o efeito estufa ele já acontece. A radiação solar ela toca o nosso Sol, o nosso planeta, tá? Então, quando ela toca o nosso planeta, uma parte é enviada para o universo, devido aí às camadas da atmosfera e principalmente uma camada essencial, tá certo? A estratosfera, que nela vai possuir aí a camada de ozônio que vai atuar como um protetor solar da Terra. Então vai enviar parte da radiação solar. Uma outra parte da radiação solar vai o quê? Adentrar aí o planeta Terra, aquecendo ele, tá certo? Mantendo ele aí sempre quentinho. Mas aí o que acontece? Uma vez a radiação solar dentro do nosso planeta, as camadas da atmosfera não permitem que essa radiação, que essa temperatura ela vá embora. Tá? Então mantém o nosso planeta sempre bem aquecidinho. Só que aí o que o homem faz? Aí vem as ações antrópicas, tá? Promovidas aí pela ação do homem. Então o que o homem faz? Vai produzir fábricas, automóveis, vários produtores de gases poluentes. Esses gases são quentes, tá? Só que esses gases são produzidos dentro da Terra e não tem como sair para o espaço. Logo, uma vez dentro, não sai. Junta o efeito estufa natural com o efeito estufa antrópico, a Terra ela acaba fazendo o que? Ficando cada vez mais quente, tá certo? Então isso são consequências. A resposta aí a essa questão, né, que fenômeno é esse, que processo seria esse? Seria um processo de efeito estufa natural, porque o natural ele já vai existir, tá certo? Só que aí intensificado pelas práticas antrópicas. O homem ele ajudando aí a causar desertos e tal, tá certo? Um outro fator que vai atingir aí a Europa, né, diante dos problemas ambientais é a exploração dos recursos pesqueiros, né, a pesca aí de bacalhau, a pesca de tubarões, porque é muito comum comerem carnes de tubarão e tal, golfinhos, coisas bem excêntricas, baleias e tal. É proibido, mas ainda existe aí em algumas áreas a exploração desse tipo de pesca, tá certo? Na região da Europa. Isso é muito comum, tá bom? Uma outra coisa, e isso vai ser aí bastante relevante, vai ser a questão dos resíduos nucleares. Como a região da Europa ela é pequena, tá certo? O que acontece? Ela tem muitos rios, seus rios são navegáveis, então eles não podem se dar ao luxo de fazer aqui como o Brasil e produzir inúmeras usinas hidrelétricas, né? Utilizam aí a água dos rios, não. Os europeus eles usam mais as usinas aí nucleares para a produção de suas energias e tal, tá certo? E isso faz com que a região acabe tendo uma grande quantidade aí, olha, de resíduos nucleares, principalmente essas regiões que estão distante do mar, né? Tanto é que na Ucrânia houve o famoso acidente, né? O acidente de Chernobyl. Isso aqui, ó, Ucrânia. Houve um acidente e tal, então é muito comum a gente encontrar aí consequências desses resíduos nucleares, né? E essas consequências, elas irão atingir principalmente os seres humanos. Por quê? Porque alguns produtos são descartados, só que os resíduos nucleares eles permanecem no solo durante um tempo gigantesco, tá certo? Aí
trazendo problemas para as plantações, para os animais e tal, e problemas na sua própria composição, tá certo? Da qual, o que acontece? Quando os seres humanos eles ingerem esses animais e esses vegetais e tal, automaticamente eles estão ingerindo resíduos nucleares. E isso faz com que as pessoas aí adoeçam, tá certo? Eu trouxe aqui somente algumas doenças causadas por resíduos nucleares, né? Professor, a Europa é cheio deles? Não, um ou outro, é claro que são exceções, tá? Os acidentes nucleares, graças a Deus, eles pararam aí de acontecer, né? Isso porque há um cuidado muito maior, uma vigilância bastante intensa em relação a esse tipo de produção de energia, tá certo? Mas ainda acontece porque é a principal base de energia da Europa. Então, com isso, eu me despeço de vocês, né? Essa imagem ela é bem triste, então vou mudar ela um pouquinho, trazer para essa que é um pouco mais mais amena, né? Então, assim, com isso eu me despeço de vocês, tá? Trabalhamos um pouquinho aí sobre os problemas ambientais que vão assolar a Europa, só recapitulando aqui, né? Nós temos aí a questão das chuvas ácidas, né, como elas são formadas e tal. Nós temos o processo de desertificação, certo? Provocado pela ação humana, né? Mas a gente vê que o processo de desertificação está atrelado aí ao aumento da temperatura, e o aumento da temperatura nós vimos que recebe um nomezinho muito famoso e tal, é o efeito estufa, que ele vai acontecer de duas formas, de duas maneiras, tá? Que seria aí o artificial e o natural. O artificial também antrópico, causado aí pela ação do homem. Vimos a questão da exploração dos recursos aí pesqueiros e a produção de energia que gera aí resíduos nucleares espalhados pela Europa, tá certo, senhores? Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até mais. Tchauzinho, fui!